Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai determinar a menor distância entre um ponto e o plano, usando valores extremos. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para falar sobre isso, sobre como determinar a menor distância entre o ponto e o plano, usando valores extremos, a gente vai usar esse exemplo aqui. A gente vai determinar a menor distância entre o ponto 1, 0, menos 2 e o plano do x, 2y mais z igual a 4. Então, para a gente determinar a distância entre dois pontos, a gente sabe que a distância entre dois pontos é isso de geometria analítica, é a raiz de x menos, x menos x0, que é o ponto, elevado ao quadrado, mais y menos y0, elevado ao quadrado, mais z menos z0. Então, vai ficar z mais 2 elevado ao quadrado. Só que esse ponto é a distância entre um ponto e o plano. Então, esse ponto, a distância, um dos pontos tem que pertencer ao plano. Então, a gente tem que z aqui, ó. Então, como tem que pertencer ao plano, a gente tem que z. Então, a gente tem que o plano é x mais 2y mais z igual a 4. Como o ponto tem que pertencer ao plano, a gente tem que z é igual, eu posso isolar z, x ou y, vou isolar o z. 4 menos x menos 2y. Por que eu estou isolando z? Porque a gente está falando de, quer cair numa função de duas variáveis que dependem somente de x e de y. Então, isso daqui vai ficar raiz de x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado. No lugar de z aqui, a gente coloca 4 menos x menos 2y mais 2. Só que 4 mais 2 dá 6. Então, vai ficar 6 aqui. Elevado ao quadrado, certo? Então, a minha função da distância é essa. Para ficar uma função mais simples, a gente vai escrever d ao quadrado, e d ao quadrado vai ser a mesma coisa de f de xy. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 6 menos x menos 2y igual a quadrado, elevado ao quadrado. Então, essa é a minha f de xy. Então, se eu encontrar o valor de mínimo dessa função, vai me dar a menor distância entre o ponto e o plano, tá? Então, a menor distância é o valor de mínimo dessa função. Então, para encontrar o valor de mínimo, eu tenho que achar os pontos críticos. Então, eu vou calcular a derivada em relação a x, parcial em relação a x, então vai ficar 2x menos 1, e aqui vai ficar mais 2 vezes 6 menos x menos 2y vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Isso daqui vai ser igual a 2x menos 2, aqui vai ficar menos 12, né? Tô distribuindo aqui os dois. Mais 2x menos mais 4y. Então, a gente chega aqui na seguinte equação.
4x mais 4y. Aqui vai ficar menos 14. E isso tem que ser igual a zero, tá? Que eu tenho que determinar o ponto crítico. E a derivada? Como está dependendo de x e de y, e vamos esperar. Vamos calcular a derivada em relação, a derivada parcial em relação a y, que vai dar 2y, aqui vai ficar menos. Aqui seria mais 2 vezes 6, menos x, menos 2y, vezes menos 2, certo? Então, aqui vai ficar 2y. Aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, menos 4 vezes 6, menos 24, né? Aqui vai ficar menos 4 vezes menos x, mais 4x. Menos 4 vezes menos 2y. Vai ficar mais 8y. A gente tem que aqui vai ser igual a 4x mais 10y menos 24 igual a zero. Então, a gente vai cair no seguinte sistema. 4x mais 4y da primeira derivada parcial igual a 14. Na segunda derivada, na derivada parcial em relação a y, a gente teve 4x mais 10y igual a 24. Se eu pego uma menos a outra aqui, ó, eu chego que... Vou chegar aqui. 4, isso daqui vai dar 14, um menos a outra, né? Então, vai ficar 4 menos 10, então vai ficar menos 6y. E aqui 14 menos 24, que vai dar menos 10. Então, a gente chega aqui, y é igual a 10 sexto. Simplificando, isso daqui por 2 vai dar 5 terços. Certo? Substituindo 5 terços em uma dessas duas equações, eu vou substituir aqui nessa, que eu vou chamar de estrela. Estrela vem. Então, vai ficar 4x. Então, vai ficar 4 vezes 5 terços. Então, vai ficar 20 terços igual a 14. A gente chega aqui que vai ficar 4x igual a 14 menos 20 terços. Organizando aqui. A gente tem que 4x é igual a 14 menos 20 terços. Isso mesmo. Então, aqui vai ficar 4x, 14 é menos 20 terços, aqui vai ficar 14 vezes 3, vai dar 12 aqui. 3, 42 menos 20 sobre 3. Então, a gente chega aqui, 4x é igual a 22 terços. Então, x vai ficar igual a 22 terços dividido por 4, que é a mesma coisa de 22 terços dividido por 3 vezes 4. Dá para simplificar aqui, ó, por 2.
Aqui vai ficar 11 e aqui vai ficar 2. Então, vai ficar x vai ser igual a 11 sexto, certo? Então, o ponto crítico, o ponto crítico é 11 sexto e 5 terços, certo? Determinou o ponto crítico. Agora, a gente vai calcular vai fazer o teste da segunda derivada, certo? Mas para fazer o teste da segunda derivada, a gente precisa encontrar a derivada de segunda ordem, certo? Então, a gente tem que a derivada de primeira ordem, eu só vou pegar aqui, olha, a derivada de primeira ordem em relação a x tinha dado 4. Observa aqui, voltando lá, pode dar erro. 4x mais 4y menos 14. E a derivada em relação a y tinha dado 4x mais 10y menos 24. Então, a gente tem que a derivada de segunda ordem em relação a x vai ficar igual a 4. A derivada de segunda ordem, as duas derivadas aqui são contínuas, então, as derivadas mistas vão ser iguais. Então, aqui vai dar 4, e aqui a derivada em relação a y de segunda ordem vai dar igual a 10. Então, a gente tem que D vai ser 4, 4, 4 e 10. Aqui vai ficar 40 menos 16. Vai dar 4, 24. 24 é maior do que 0, né? 24 é maior do que 0. Aí, a derivada, ó, então, existe ponto de mínimo ou de máximo. A derivada de segunda ordem aqui tá dando igual a 4. Então, a gente chega aqui, a f de 11 sexto e 5 terços é ponto de mínimo, certo? E através dele eu vou ter a menor distância entre o ponto dada e o plano. Mas o que é a f de 11 sexto e 5 terços? Vamos lá ver. A função que a gente obteve foi essa daqui. Essa é a minha f de xy. Minha função era essa daqui, certo? Então, substituindo 11 sexto aqui, vai ficar 11 sexto menos 1 elevado ao quadrado. Aqui vai ficar 5 terços elevado ao quadrado, que dá 25 nonos.
E aqui vai ficar 6 menos 11 terços menos 2 vezes 5 terços, que é 10 terços, elevado ao quadrado. Então, vamos ver isso daqui. 11 sextos menos 1 vai ficar 11 menos 6 sobre 6. 11 menos 6 vai dar 5 sexto. Aqui, 25 nonos. Aqui vai ficar 6 menos 21 terços. Então, vai ficar 18 menos 21 terços. 18 menos 21 aqui é 11 sextos, perdão. Teve um erro aqui. Então, vamos rever aqui. É que eu fui pôr 11, porque é 6 menos x, isso. Só, então, vamos organizar aqui, que aqui tem erro. Então, vamos tirar o mínimo aqui, o mínimo é 6. Certo? Nesse caso. Então, vai ficar 6 vezes 6, 36, menos 11, né? Aqui vai sobrar 2. Então, vai ficar menos 20. Então, você tem 36 menos 31 sobre 6. Isso daqui vai dar 5 sextos. Só que 5 sextos é elevado ao quadrado. Aqui também é 5 sextos elevado ao quadrado. Me perdoa. Aqui, 11. Então, aqui vai ficar 25 sobre 36. E aqui vai ficar 25 sobre 36. Certo? Que 5 sextos elevado ao quadrado. Tirando o mínimo aqui, vai ficar, ó. Aqui eu já vou apagar essa parte aqui. Aqui vai ficar 25. Tira o mínimo, 36, né? Vai ficar 25. 36 dividido por 9, 4. Então, vai ficar 100, né? 100 vezes... 4 vezes 25 dá 100. Então, 25 mais 25 é 50. Então, vai ficar 150 sobre 36. Certo? Então, a F do valor, o valor 150 sobre 36 é o ponto de mínimo, que é dado no ponto 11 sexto, é o valor de mínimo, perdão, que é dado pelo ponto 11 sexto, 5 terços e 150 sobre 36. Então, o valor de mínimo é esse. Só que isso daqui é igual a d ao quadrado nesse ponto. Então, a gente tem que d ao quadrado é igual a 150 sobre 36. Então, d é a raiz de 150 sobre 36. Logo, esse valor de mínimo, intuitivamente, ele vai ser o valor de mínimo absoluto, porque a gente precisa achar a menor distância entre o ponto dado e o plano, tá? Então, aqui vai ficar a distância, a menor de distância vai ser aqui, raiz de 150 sobre 36. Então, a raiz de 36 é 6. 150 a gente vai ter que fatorar. 150 divide por 2, que dá 75, porque só é 14, 7, né? Dividido por 5, por 3. Por 3 vai dar
Ó, 2, porque 2 vezes 3 dá 6. E aqui vai ser 5. Divide por 5, vai dar 5. Então, aqui vai dar 5 raiz de 6, certo? Então, a menor distância é 5 raiz de 6 sobre 6. Então, essa é a menor distância. É a menor distância entre o ponto e o plano. Entre o ponto e o plano dado. Então, essa foi a aula de como encontrar a distância, a menor distância entre um ponto e o plano usando valores extremos. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!